O Paraná, há alguns dias atrás, entrou num acordo de tornar as escolas cívico-militar, né? Ou seja, militares as escolas. E eu tenho uma pergunta muito interessante, já logo de cara com relação a isso. Se é para a gente militarizar as escolas, por que a gente não torna as escolas ou religiosas, ou então por que a gente não pega o engenheiro de produção e coloca lá para ser o diretor da escola, já que a gente está querendo gerar um processo eficiente? Pega esse cara. Talvez ele seja até mais eficiente do que as outras duas soluções. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Oi, seja bem-vindo ao canal Resenha Educação, um canal que fala sobre educação a partir do ponto de vista do professor. Se você gosta desse tipo de assunto, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, apertar o sininho e compartilhar esse vídeo com as outras pessoas. Isso ajuda muito e incentiva muito que a gente continue o nosso trabalho na área de educação. A verdade do que está acontecendo é que a gente está perdido. Está todo mundo perdido. Tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, as pessoas não estão conseguindo lidar com essa problemática do sistema educacional já está falido. Vamos combinar que o sistema atual não funciona mais, que o sistema atual não tem mais jeito. E esse é o problema. Eu vou começar falando sobre um dos principais pilares que fazem com que esse sistema esteja falido, a família. A família atual está extremamente desestruturada, extremamente anucleada, né? Ou seja, não interessa quem é o pai, quem é a mãe, se é tio, qual o gênero que está lidando com a criança. Ou seja, o que interessa é que a família atualmente está passando totalmente a responsabilidade da educação para a escola. E a família ainda não percebeu que enquanto ela não der a estrutura, não der suporte à criança, não der suporte à escola, o sistema não volta mais a ser o que a gente tinha no século passado. Ou seja, a escola não foi criada para funcionar sem o suporte dos pais. E os pais não estão conseguindo visualizar isso. E mais ainda, fica mais perdido no meio dessa discussão com os professores falando assim: a gente não deve militarizar as escolas. E aí os pais viram para mim e perguntam assim: ué, mas por que os professores estão falando que não deve militarizar? Mas isso não é bom? As escolas militares não são boas? Vamos conversar sobre isso. Primeiro, eu gostaria de levantar um ponto que é super importante. Por que as escolas militares, por que o sistema das escolas militares é bom, né? Vamos conversar, vamos tentar começar a entender um pouco sobre isso. Bem, primeiro, eu já fiz um vídeo sobre isso, mostrando, falando sobre por que a escola atual é um depósito e como que a história da escola vem se consolidando, né? Basicamente, a escola foi constituída, essa escola, nesse modelo que a gente tem, há mais ou menos 400 anos atrás. E ela foi criada, basicamente, para um ensino em massa, né? De pessoas. E o ensino em massa de pessoas, na época, era muito voltado para os militares. Ou seja, o militar criou esse modelo para que ele conseguisse instruir uma grande quantidade de pessoas. E esse modelo se persiste até hoje. Então, de uma forma bem resumida do que eu falei no outro vídeo, quem se beneficiou muito e quem criou esse modelo foi os militares, né? Logo depois, lá na frente, basicamente 300 anos depois, veio a Revolução Industrial e essa Revolução Industrial se beneficiou mais ainda do modelo criado pelos militares. Porém, o modelo continuava e continua com a característica dos militares, não do modelo industrial. Apesar de estar muito bem encaixado e a indústria se utilizar dele, se beneficiar dele, os militares ainda está muito mais próximo do sistema militar de ensino do que qualquer outro modelo que a gente tenha de exemplo. Repara só, essa questão do aluno ficar sentado, do aluno respeitar, tem uma hierarquia, o professor está acima dele, né? Está em pé, está em cima de um tablado, e está sempre no comando, está sempre ordenando, o aluno está sempre restringindo, está sempre sendo podado. Isso está muito relacionado com a estrutura militar e não com a estrutura industrial.
né? De novo, vou repetir, a indústria se beneficia muito dessa característica, mas não é o modelo que o sistema educacional está baseado. Então, por que é bom? Uma resposta simples para isso é porque o sistema militar combina com o sistema escolar que a gente tem. E aí ele consegue impor determinadas situações que acontecem dentro de sala de aula, independente da presença dos pais. E isso vai provocar alguns problemas que a gente vai conversar um pouco mais à frente no vídeo. Também nesse vídeo lá da questão do depósito a escola é um depósito de criança, né, que é super legal, o vídeo está super completo, né, vale super a pena de você assistir. Eu falo com relação a o quão inviável é da gente mudar a escola atual. Por quê? Porque a escola atual, a gente está baseada em um modelo de ensino de massa, ou seja, a gente tem 20, 30 alunos, 40 alunos dentro de uma sala de aula. Em algumas escolas até mais, chega a 40, chega a 50, chega a 60 alunos. Mas qual é a grande questão é que a gente não consegue virar essa chave. Para que os modelos que funcionam, que poderiam melhorar o nosso sistema atual, ou são muito caros por conta da quantidade de profissionais que teriam que ter em volta do modelo e pelos processos, né, horas de trabalho que esses profissionais teriam que trabalhar, ou o sistema, os modelos que funcionam, que a gente tem de modelo, né, de escola modelo, eles são voltados para poucos alunos. E aí isso inviabiliza quando a gente pensa no Brasil, por exemplo, o número de alunos está na casa dos 50 milhões de alunos. Só de alunos públicos estão na casa de 40 milhões. Como é que a gente consegue reproduzir esses modelos dentro de um local que é tão vasto e com uma diferença cultural tão grande, com a diferença de ambiente cultural tão vasto, né? E com uma quantidade de alunos tão grande que a gente tem? Então, os militares, eles são excelentes nisso, no ensino em massa. Por quê? Porque eles conseguem colocar uma determinada ordem, eles conseguem instruir, enquadrar todo mundo, né, dentro daquele modelo ali, e quem não se encaixa, é simples, a gente vai lá e exclui esse aluno que não está rendendo. E o que a gente faz com os alunos que não vão render? E o que a gente faz com as características que são ruins do militarismo? Bem, e aí eu volto à pergunta que eu tinha feito no início. Se a gente está tendo a problemática, se a gente não sabe o porquê que a escola não está funcionando, quando eu falo a gente, por que os pais olham para a escola, né, e critica de fora e fala assim: as escolas não estão funcionando, a escola do meu filho é uma bagunça, os professores não colocam ordem, não sei o que, tem uma série de críticas, né, tipo assim, aponta sempre o dedo para o problema para a escola, nunca para dentro deles. Se o problema é uma organização escolar, por que a gente não pega, por exemplo, os padres e volta para dentro das escolas? Por que a gente não torna as escolas, de novo, tipo assim, internatos? Ou seja, os professores sempre comandando os alunos durante uma semana inteira, de segunda até sábado, e os alunos só vão para casa sábado e domingo. Por que a gente não faz isso? Ou, melhor ainda, por que a gente não pega um engenheiro de produção, que é um cara explícito em estudar processos, e bota dentro da escola para ser administrador? Resolve o problema da mesma forma. Por que essas não são as soluções? Porque a educação, a escola não é responsável pela educação. Quem é responsável pela educação são os pais. Eu falei isso também na questão lá em um outro vídeo que eu vou deixar indicado aqui no card, mas quem é responsável pela educação do filho são os pais. O pai não pode transferir essa responsabilidade das crianças serem educadas pelo Estado. Não interessa qual for, não interessa quem esteja ali no comando da escola. Nunca vai dar certo nesse ensino de massa se a família não estiver presente. E aí, a questão, por que esses três modelos, né? Por que, sei lá, o militar, o padre, ou então o engenheiro de produção nunca dá certo, né? Deu no passado por conta de características que tinham culturais, né? Por exemplo, dos padres poderem bater nas crianças, ou dos militares dar castigo físico e assim por diante. E a justificativa para isso direto é o seguinte: o que a gente faz
quando a criança não se adapta àquele modelo. É simples. Sabe aquele aluno que é virado no giraia, que seja lá por qual for motivo, seja por motivo psicológico, ou seja por questão de criação em casa, ou seja da própria personalidade dele, que ele tem uma personalidade forte já desde criança, o que a gente faz com aquela criança que não respeita a ordem, que tem uma dificuldade tremenda de seguir comandos, ou uma dificuldade tremenda de aprender determinados assuntos? O que a gente faz com essa criança? O que acontece do modelo militar, e inclusive eu passei pelo sistema militar, pelas escolas militares, eu estudei 1 ano em uma escola militar, sou muito grato pelas coisas que eu aprendi lá, né? Sou muito grato pelas coisas que eu vivenciei lá, mas eu também vi muitas coisas que eu tenho dúvidas se essas táticas funcionariam em uma larguíssima escala de, sei lá, 50 milhões de alunos, né? E a minha resposta já direta, já com relação aos alunos que são problemáticos dentro das escolas militares, é o seguinte: ou você vai dar uma punição física para ele, vai mandar ele correr, vai mandar ele pagar flexão, ou você vai bater nesse aluno fisicamente para que ele responda, ou então você não tendo esses artifícios, você simplesmente vai fazer o seguinte: olha, esse aluno não se encaixa aqui nessa escola, vamos botar ele lá em outra escola. Ou seja, esse modelo escolar, ele vai funcionar assim como funciona no Rio de Janeiro, funciona no Ceará. A gente tem exemplos de escolas militares que são muito boas, mas se essas escolas fossem 100% garantido dos alunos aprenderem, a gente já teria militarizado todas as escolas muito antes, e a questão não funciona dessa forma. Ou seja, se o aluno não der certo, a minha pergunta é, quando a gente tem uma turma de 30 alunos e vamos dizer que 5, 10 alunos não der certo, o que a gente vai fazer com eles? A gente vai bater? A gente vai mandar ter uma punição física, ou a gente vai expulsar, simplesmente passar o problema para as outras escolas? Porque aí é fácil, né? Você faz uma filtragem, né, dos alunos, de quais são os melhores, ou quais são os alunos que pelo menos se encaixam ali naquele modelo, e fala assim: meu sistema está funcionando, eu estou educando muito bem. Peraí, você está educando muito bem, ou você está fazendo uma filtragem muito bem? É basicamente o que acontece nas escolas federais, nas escolas que têm uma grande quantidade de recursos, né? Principalmente as militares, que é o seguinte: essas escolas não necessariamente são as melhores escolas, elas têm os melhores alunos porque elas passaram por um determinado processo de selecionar aqueles alunos ali. Agora, se elas têm o melhor sistema, isso é uma conversa completamente diferente. Como eu falei, eu passei por uma escola militar durante 1 ano, né? E durante esse 1 ano, eu tive experiências muito boas, eu fiz amigos muito bons, eu aprendi muito, eu estudei muito nessa escola, mas eu também vi algumas coisas que eu falo assim, hoje, enquanto educador, olha, eu teria dúvida dessa prática aplicada dentro da escola. Por exemplo, teve uma vez que os alunos estavam fazendo bagunça durante a madrugada e os alunos foram postos para correr pelados, literalmente pelados, não é de cueca, literalmente pelados em volta da escola. E aí o que acontece? Para que o aluno sentisse que quem tem o comando ali são os instrutores, os alunos foram impostos em uma situação extremamente constrangedora. Eu não sei o que a gente faria numa escola pública. Você vai botar os alunos para correr no meio da rua pelado? Você vai fazer isso quando o aluno não tirar uma nota boa, ou quando o aluno fizer uma bagunça, né? Quando o aluno do 6º ano, 7º ano, que são crianças que estão em processo de desenvolvimento, eles fizerem uma bagunça porque eles são inocentes, você vai fazer o quê? Você vai botar ele pendurado de cabeça para baixo? Uma outra situação que aconteceu comigo, né? E aí foi comigo explicitamente, aconteceu um caso de um roubo de um aluno roubar um dinheiro de um outro aluno. A escola inteira não sabia quem tinha sido roubado. O aluno que foi roubado foi reclamar com os instrutores, e os instrutores simples. A gente passou 3 dias correndo e não comendo direito na escola. Era simplesmente isso. A gente não fazia mais nada além de estudar e de correr, fazer exercício físico, inclusive de madrugada, 2, 3 horas da manhã, tocava o alarme, a gente ia correr, sei lá, 1 hora, 2 horas, voltava para dormir, não deixava a gente tomar banho, a gente acordava de manhã, já acordava correndo, a gente
não tomava café, só ia tomar café depois da corrida, e mesmo assim dava uma quantidade, eles começaram a restringir a quantidade de comida, e assim foi durante 3 dias. No terceiro dia, o que aconteceu? Eu simplesmente falhei, entrei numa pilha, parei no meio do asfalto, no meio da rua, e comecei a chorar. E aí o sargento veio falar comigo: por que tá vendo? Por que você não tá correndo? Vai lá, continua acompanhando. Então, sargento, olha, eu chego a ficar emocionado, né, de contar essa história. Sargento, vou continuar correndo, eu não tenho problema nenhum de estar pagando, de estar acompanhando o pelotão, mas pelo amor de Deus, me dá alguma comida, porque eu não aguento mais correr, porque eu tô fraco. Não é que eu não queira, mas não é porque eu não queira correr junto, é porque eu não aguento mais correr se eu não comer alguma coisa. E aí esse sargento particularmente me pegou, me destacou do pelotão, deixou o pelotão lá correndo e mandou e me levou até um refeitório, e aí me deu comida, tal, não sei o quê, e aí depois que eu acabei de comer, eu voltei a correr. E aí esse processo passou mais um dia e a coisa se resolveu. Então, o que eu queria contar para vocês, essa experiência, é o seguinte: quando um aluno roubar alguma coisa dentro de sala de aula, porque é um processo, entre aspas, normal do ser humano, da criança aprender que ela não pode roubar alguma coisa de alguém, e aí precisa da presença dos pais, da escola, de ensinar: olha, você pegou esse objeto aqui do coleguinha, isso daqui não é seu, isso daqui é do colega, isso aqui, ou seja, construir e mostrar para ele por que aquilo está errado. Ou seja, se pega os militares e quando acontece alguma coisa, você manda o aluno correr, manda pagar exercício físico, inclusive os alunos que não fizeram errado, então tem alguma coisa aí que a gente está se perdendo no processo. Além dessa problemática de uma parte dos alunos não se encaixarem dentro desse modelo, eles vão ser excluídos ou vão ser punidos fisicamente de alguma forma, né? Ainda tem a questão da doutrinação. A gente sabe que a gente passou por um processo de ditadura, né? Um processo de ditadura bem longo. Esse processo de ditadura, eu não vou entrar nesse processo, nesse modelo histórico, mas foi um processo traumático que a toda hora as pessoas ficam ressuscitando a possibilidade da gente voltar a um processo, a um sistema ditatorial, né? E aí o que acontece é que os militares, o ensino militar, ele literalmente, ele doutrina as crianças, eles fazem com que as crianças sigam determinadas ordens e sejam sempre guiadas para responder sempre a uma determinada pessoa. Sabe aquela pessoa que nunca se torna independente, que sempre vai depender de uma determinada ordem superior, que não consegue decidir em quem eu vou votar, o que eu vou escolher melhor para minha vida, eu sempre dependo de uma pessoa? Esse modelo, o sistema militar é totalmente voltado para isso. Se atualmente a gente sofre já com uma discussão muito intensa com relação à questão da doutrinação dentro das escolas, com toda essa discussão de escola sem partido ou sem partido ou com partido, não me interessa, isso não vem ao caso aqui agora. O que interessa é que, com a militarização da escola, os alunos vão ser doutrinados. Talvez não com uma questão relacionada a partido, mas as crianças vão ficar doutrinadas. Manuel, como é que me dá um exemplo disso daí? Pega os casos dos russos. Olha a quantidade de tempo que os russos passaram com uma doutrinação muito grande com relação a militares, e você pega o quão forte é isso dentro da cultura deles atual, dentro da personalidade deles atual. Eu tive o privilégio, né, de ter ido lá na Rússia, né, e de ter feito a Transiberiana inteira, conhecido o país inteiro, né, e você vê a personalidade, o quão forte é a personalidade deles, o quão direto eles são nas coisas que eles falam, o quão tipo assim, restrito, né, eles são em determinadas visões. E eles são, e isso não quer dizer que eles sejam má pessoas, eu conheci russos, pessoas maravilhosas dentro da Rússia, pessoas russas que têm um coração enorme, mas isso não quer dizer que a pessoa não seja extremamente doutrinada, não esteja sempre dentro daquela caixinha ali. E isso é um presente, né? Um presente deixado explicitamente pelos longos anos de militares dentro do poder ou militares doutrinando a população.
E a outra parte que eu ia levantar, tem milhares de partes que a gente poderia levantar, é o seguinte, é que os militares, eles têm o sistema militar, na verdade, ele tem uma tendência a limitar a criatividade dos alunos, né? Eles são muito bons em algumas determinadas áreas, né? Agora, em outras áreas, eles são extremamente limitantes. O sistema, né? Como que eu trago isso? É simples, é só você fazer a associação de quantos artistas, quantas pessoas que produzem artes são militares. Ah, existem militares que fazem arte? Sim, mas a gente não pode trabalhar com exceção. A maioria não passou por esse processo. Emanuel, mas dentro das escolas militares vão ter civis que vão dar aula de artes, que vão dar aula para desenvolver a criatividade. Porém, o processo inteiro da criança chegar, sei lá, 7, 8 horas da manhã, sair às 3 horas da tarde e passar todo ele dentro daquele processo ali que está sendo desenvolvido, isso é muito maior do que um professor ensinar um determinado assunto em específico. Isso não tem como quebrar. É como o outro vídeo meu que eu fiz, que se você vai implantando uma cultura na criança de estudar 15 minutos antes da prova ou um dia antes da prova, quando você chega no terceiro ano, o aluno vai ser reprovado no vestibular. Ué, mas por quê? Simples, porque ele não está acostumado a estudar para depois de um ano, ele só está acostumado a estudar para a prova um dia antes, né? E isso é extremamente conflitante, e essa é uma cultura que os militares vão deixar. Então, para a gente entender o que eu quis passar nesse vídeo, foi o seguinte: olha, os militares eles têm uma solução muito boa para resolver todos os problemas dentro das escolas. Eles têm uma solução. Agora, se essa solução que eles vão dar vai funcionar para a maior parte da sociedade, ou que essa solução é boa para a sociedade, é uma outra conversa que a gente deveria ter. Então, com essas ideias que eu já passei aqui, já dá para a gente fazer uma discussão muito grande. Deixa o seu comentário aí para a gente continuar conversando sobre o assunto. Se for o caso, eu faço até um outro vídeo baseado nos comentários de vocês. Eu gostaria muito de estar conversando com vocês, de estar interagindo com vocês. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Um abraço. Este canal precisa e depende de você. Se você puder, aqui na descrição do vídeo tem os links para a campanha no Patreon, para você fazer a sua doação para o canal. Com essa ação, será possível continuar seguindo em frente, independente e isento de interferências. Além disso, você mantém uma porta aberta para que a sua voz e ideias tenham visibilidade na sociedade. Vamos juntos melhorar a educação. Ajude a patrocinar o canal. Se você não pode fazer uma contribuição financeira, tudo bem, não se preocupe ou fique chateado. Você pode sempre ajudar deixando o seu like nesse e nos outros vídeos, fazendo o seu comentário e as suas sugestões ou compartilhando os vídeos com os seus conhecidos. Você também pode assistir os outros vídeos do canal ou participando das comunidades do canal que estão linkadas na descrição desse vídeo também. Cada pequena contribuição ajuda. Não estamos sozinhos, vamos juntos. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Um abraço.